Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o primeiro livro da trilogia Dark Elements, se chama Mais Quente que Fogo, que é a minha mais nova e recente obsessão. Então, como contexto, os guardiões eles são gárgulas que caçam demônios. E a Layla, que é a protagonista da nossa história, ela é metade guardiã, metade demônio, e foi acolhida pelos guardiões porque ela tem uma capacidade de enxergar almas ou a falta delas, enxergar demônios que são e sem alma, marcar eles de uma forma que os guardiões vejam, é como se fosse um sinal luminoso para os guardiões. E nós temos também um demônio superior, que é o Rolf, que começa a frequentar a escola da Layla, conviver com ela, e também faz parte do contexto um traço demônio da Layla ser a necessidade de consumir almas. Sejam elas muito puras, muito perversas, enfim, ela é como se ela fosse uma viciada, ela sente constantemente essa necessidade. Tem alguém no inferno atrás dela e é por isso que o Rolf está ali, meio que para proteger ela, apesar de ela não saber o porquê. Ainda ele conta para ela que ela é filha de Lilith e inclusive ela é atacada por um guardião, que é o Petri, que nunca gostou dela e acaba tomando a alma dele para ela se defender. E ele vira uma coisa monstruosa e tal. Quem acaba salvando ela é esse demônio, o Rolf. E ele conta pra ela, pra Layla, que existe um feitiço que, assim, ela pode ser usada como sacrifício para trazer de volta para a Terra os primeiros filhos de Lilith, que são, se não me engano, são chamados Lilin, e eles são criaturas assim que sugam a alma das pessoas, assim como a Layla, e que essas pessoas sem alma elas se transformam em espectros que só podem ser controladas pelos Lilin, e elas não vão nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. Então, assim, os guardiões, né, as gárgulas, foram criadas inicialmente para destruir os Lilin e tirar eles da face da Terra. E aparentemente tem um livro, a chave menor de não sei do que tem um feitiço que usa a filha de Lilith como o sangue da filha de Lilith e algumas outras coisas para trazer os Lilin de volta, meio que ressuscitar eles na Terra. Beleza. Ela e o Rolf vão falar com uma vidente para tentar descobrir o que é preciso nesse feitiço e, consequentemente, né, evitar o apocalipse. Enfim. E esse vidente, ele dá uma charada para eles que diz que o livro com o feitiço está no monumento de Washington e foi trancafiado por um guardião e um demônio, então eles conseguem pegar. Mas, quando eles estão saindo, eles são pegos pelos guardiões que estavam seguindo, rastreando a Layla, e sempre souberam de tudo, inclusive quem era a mãe dela, até mesmo quem é o pai dela, que ela vai descobrir bem depois da história, pro que ela poderia ser usada, e esse foi sim o verdadeiro motivo deles terem resgatado ela. E a única pessoa que não sabia isso é o Zane, que é o amigo dela, o amigo dela, guardião, né, que é mais jovem, foi meio que criado com ela, sempre considerou ela uma irmã, e por quem ela sempre teve uma apaixonite, que é o Zane. Ele era o único que não sabia. Outra coisa é que os guardiões sabem qual é o encantamento completo. No caso, o sangue morto de Lilith, que estava num anel que a Lia tem desde criança, que já foi deixado com ela com esse objetivo. O sangue da Layla, que a Lia... Perdão, gente, o nome da protagonista é Layla, não sei quantas vezes eu chamei ela de Lia. Precisa que ela tome uma alma completamente, o que ela fez para se livrar do Petri, porque ela sabia que ela podia tomar almas, mas ela sempre parava, nos poucos episódios que ela teve no decorrer da vida dela, ela sempre parava antes de tomar a alma completamente, mas com o Petri, esse guardião que atacou ela tomou para se salvar.
E o último ingrediente seria a perca da sua inocência no sentido bíblico da coisa, né? Então, assim, ela descobre também que o pai dela é o pai guardião que ela nunca conheceu e do qual ela não se lembra. Ele foi enganado pela Lilith, então assim, a Layla nasceu única e exclusivamente para trazer os Lilin de volta. Aparentemente esse foi o único objetivo. E o pai dela é o pai do Petri também, que é um guardião chamado Elijah, que inclusive fugiu quando o Petri tentou matar ela e não conseguiu. Então o Petri era irmão dela, né? Beleza. No final da história, ela acaba sendo... todo mundo tá meio que unido pra proteger ela, pra impedir que os Lilin sejam trazidos de volta. Apesar de ela ainda ser virgem, enfim, né? Ela é pega por um dos, vou dizer, reis do inferno, porque eu não lembro exatamente quais são as hierarquias que estão nessa série, que se chama Paimon. O objetivo dele não era o apocalipse, mas sim libertar a Lilith, porque ele é apaixonado por ela. Inclusive, foi ele que ajudou a Lilith a escapar 17 anos atrás para engravidar e ter a Layla. Mas assim, ele só vai conseguir que a Lilith seja livre de verdade, que ela saia da prisão, se o chefe do inferno sair de lá. Então, o apocalipse, que seria causado pelos Lilin, né, é meio que um meio para um fim. Então, assim, o objetivo dele não era destruir o mundo, era chegar na amada dele, o que seria legal se não fosse mórbido, né, mas enfim. O Paimon pegou o Rolf e o Zane, e a Layla acaba se transformando, coisa que ela nunca tinha feito, por ela ser uma híbrida de gárgula e demônio, né, pra proteger eles, e ela consegue salvar eles. Os guardiões invadem o rolê onde ele ia fazer o sacrifício da Layla, e eles vão prender o Paimon. Só que o Paimon, ele acaba pegando o Zane, e o Rolf se sacrifica, vai ser preso nas chamas de não sei do que do inferno. Lá tem muitos nomes, assim, é bem difícil pra mim me lembrar os nomes dos lugares e dos cargos do inferno. E ele acaba sendo preso, salvando o Zane, porque ele achava que a Layla precisaria mais dele, né? E acaba sendo preso junto com o Paimon. Só que o Rolf, ele é um príncipe do inferno. Ele é que eu sou péssima na pronúncia, mas se não me engano é o príncipe da coroa do inferno. É o Azaroth, acho que é algo assim, que é o nome completo dele. E ele é um dos favoritos do chefe. Então, assim, eu acredito que ele vai voltar, porque o que acontece? Ele tem lembranças de todos os seus antecessores. Todas as vezes que eles desobedeceram ou acabou o ciclo deles, eles foram para esse mesmo lugar onde foi e renasceu um próximo igualzinho, com os mesmos poderes, com as lembranças de todos os que vieram anteriormente. Então, eu acredito que ele volta, já que ele sempre renasce quando é preso. E nós temos um final onde a Layla tem certeza que ele vai voltar, porque ela encontra no apartamento dele uma correntinha que só pode ter sido deixada depois a corrente do anel dela, né? Depois dele ter ido para as chamas. Então, assim, ela acredita piamente que ele vai voltar. E também terminamos com... Deixa eu pensar. Com um capítulo da perspectiva dele, de quando eles... Porque, assim, ele foi o primeiro beijo da Layla, já que ela toma a alma de uma pessoa com a boca. Então, tipo, ela nunca tinha beijado ninguém, só que um demônio não tem alma. Então, ele beija ela, eles têm, assim, momentos incríveis juntos e tal, ele ensina muitas coisas pra ela, e esse último capítulo é um capítulo extra da perspectiva dele, de um momento em que eles se beijaram de verdade, ficaram juntos e tal, não chegaram a transar, mas enfim, porque tudo que ele sentiu naquele momento, como foi pra ele, sabe? Porque com todo esse rolê de sugar almas e tal, ela nunca tinha se aproximado de ninguém de verdade, além do que ele quer. Ele foi enviado para protegê-la e ele acabou se apegando a ela, eles desenvolveram um relacionamento e tudo mais. Então, assim, ele foi o primeiro a contar a verdade para ela e eu fiquei completamente apaixonada por esse menino. Eu só quero ler o segundo livro e ver ele de volta.
Então, assim, gente, espero que vocês gostem e até mais.